Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras que fazemos é ser santo e ainda assim não ser legalista, vivendo uma vida de liberdade, mas não uma vida de pecado, chamando isso de liberdade. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida, e Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu vou ensinar sobre santidade. Na verdade, vou ensinar sobre isso. Hoje, nos próximos dias, será diferente. Amanhã ensinarei sobre como a verdade é importante. Eu acho que a santidade é algo sobre o qual precisamos falar mais, porque Deus nos chama para vivermos vidas santas. Isso não é algo que ouvimos de nossos púlpitos tanto quanto acho que precisamos ouvir, porque as pessoas realmente, isso as deixa um pouco nervosas, sabe? Santidade não é legalismo. E sabe, eu quero deixar isso bem claro, porque muitas pessoas que pensam em santidade ou tentam viver uma vida santa acham que isso significa que elas têm que ser perfeitas, não podem fazer nada, não podem se divertir. Então, vamos ter a mente aberta e, pela graça de Deus, entrar nisso e aprender coisas que nos ajudarão a viver uma vida que seja mais agradável a Deus e o represente bem. O que é santidade? Bem, santidade é definida no dicionário grego Vines como o estado que é predeterminado por Deus para os crentes. Agora, quando algo é predeterminado, não significa que vai acontecer automaticamente. Isso significa que Deus já decidiu que é isso que Ele quer para nós, sabe? E Ele tornou isso possível para que nós tenhamos, mas temos que fazer nossa parte. É um estado em que, pela graça, Ele nos chama e no qual começamos a nossa caminhada cristã. E assim nós perseguimos. Agora, a palavra perseguir é muito importante e significa crescer rumo à perfeição. Nós pensamos em santidade, achamos que significa que temos que ser perfeitos, mas isso realmente significa crescer, ter sempre uma atitude de busca e luta pela santidade. Enquanto estivermos nesses corpos carnais, nunca vamos manifestar 100% de perfeição. E você diz, então, qual é o sentido de ir atrás de algo que eu sei que eu nunca vou ter? Porque Deus, Ele espera que nós estejamos perseguindo e sempre fazendo progresso. Você pode não ter ainda chegado ao 100% quando Jesus voltar para nos buscar, mas Ele quer nos encontrar indo nessa direção. Esse tem que ser o nosso objetivo. Temos que entender que o chamado em nossa vida é para sermos transformados na imagem de Jesus Cristo. Bem, eu não sei você, mas eu tenho um caminho a percorrer. Eu tenho que continuar perseguindo isso e prosseguindo nisso. O Espírito Santo é o principal agente da santidade. É Ele quem trabalha conosco por esse objetivo. Na verdade, você é santificado quando nasce de novo, se recebeu a Cristo como seu Salvador. Quando o Espírito Santo vem viver em seu espírito, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque eles são um, se um está lá, então todos estão. Mas quando o Espírito Santo vem viver em seu espírito, ele tem que tornar tudo santo, porque Deus não pode ficar num lugar que não seja santo. Então, nós temos todas essas coisas maravilhosas em nós, que precisam ser trabalhadas para fora de nós, serem trabalhadas em nossa alma, em nossas ações, para que elas possam afetar outras pessoas e deixá-las famintas por Deus em suas vidas. Agora, eu quero dizer algo aqui, que ser um cristão de verdade é muito mais do que apenas ir à igreja toda a semana. Muitas pessoas, você pergunta, você é cristão? Eu vou à igreja. Bem, digo isso sempre, vou dizer de novo porque é engraçado. Eu posso ficar sentado numa garagem a vida inteira, isso nunca me fará ser um carro. Apenas sentar no banco da igreja, isso não significa ser cristão.
Tem muita gente que vai à igreja porque cresceu indo à igreja, ou é um hábito, ou pode até fazer isso por motivos sociais, mas devemos ir à igreja para aprender, para ter comunhão com outras pessoas, para prestar contas a outras pessoas, para ter um lugar dentro do qual possamos estar envolvidos em servir a Deus e fazer coisas que ajudarão o reino de Deus a crescer. Santidade não é legalismo, quero ter certeza que deixei isso claro. Eu acho que uma das coisas mais desafiadoras que fazemos é ser santo e ainda assim não ser legalista, vivendo uma vida de liberdade, mas não uma vida de pecado, chamando isso de liberdade. Viver uma vida santa não significa que não divertimos, que nunca vamos a festas. Você tem que lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Então, obviamente, ele não é contra festas. Mas você pode ir a uma festa muito impura, pecaminosa, ou numa festa boa, divertida, divina e santa, sabe? Isso não significa ter que ficar orando durante a festa. Só significa que você não vai fazer coisas que sabe que Deus não aprovaria. Ser santo não significa que você não pode ver filmes, não pode jogar cartas, ou que você não pode dançar. Não tem nada a ver com cortar o cabelo, usar joias e maquiagem. Não somos profanos se mudarmos a cor do cabelo? Se usamos roupas coloridas, furamos as orelhas ou aplicamos botox? Ao contrário das crenças de muitas pessoas, sei que alguns de vocês caíram da cadeira quando eu disser isso, não somos profanos se fizermos uma tatuagem. Os religiosos falam, ele tem uma tatuagem, deve ser isso, deve ser aquilo, sabe? Você não pode julgar o coração de alguém pelo que ela veste ou pela cor do seu cabelo, ou se ela tem uma tatuagem ou aplica botox. Nós precisamos parar de julgar as pessoas pela aparência exterior, porque Deus vê o coração. Sabia que a Bíblia diz que Deus tem uma foto nossa tatuada na palma de suas mãos? Imagine isso. Algumas pessoas, elas tatuavam em suas... No Antigo Testamento diz em Isaías 44:5, elas tatuavam nas mãos, eu pertenço ao Senhor. Alguém dirá, Isaías 44:5, eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. Então o outro escreverá a marca ou a tatuagem na mão dele. Eu sou do Senhor. Bem sabe, no ano passado, aos 79 anos, eu fiz uma tatuagem bem no meu ombro esquerdo, nas costas. Eu pertenço a Jesus. E fiz isso realmente apenas para meio que provar às pessoas religiosas que você pode ser santo e ter uma tatuagem. E além disso, eu queria que qualquer pessoa que visse o meu ombro soubesse que eu pertenço ao Senhor. Agora, não são muitas as pessoas que veem o meu ombro, mas algumas vezes eu mostro a elas. Hebreus 12:14. Esta é uma escritura interessante que talvez não usamos muito porque ela diz algo que é assustador e nós não gostamos de assustar as pessoas, sabe? Mas isso é importante. Hebreus 12:14. Esforçai-vos significa façam um esforço para viver em paz e persigam, o que significa buscar, ir atrás de todo o coração dessa consagração e santidade. E aqui vem, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Agora espere um minuto, Joyce. Eu nasci de novo, eu vou para o céu. Bem, apenas fazer a oração do pecador não significa necessariamente que você vai para o céu. Há uma vida que Deus espera que vivamos. Não somos salvos pelas nossas obras. Mas se formos verdadeiramente salvos, nós vamos querer viver vidas santas que sejam agradáveis a Deus. Deixe-me repetir. Não somos salvos pelas nossas obras. A Bíblia diz claramente em Efésios que não é pelas obras, não há obra que possamos fazer que nos salve. Somos salvos pela graça e misericórdia de Deus.
Mas, se somos salvos de verdade, digo verdadeiramente salvos porque acho que muitas pessoas acham que só porque fizeram uma oração e se arrependeram de seus pecados uma vez, isso significa que está tudo bem e vão à igreja todo domingo, mas vivem como o resto do mundo no resto da semana? E eu assumo a responsabilidade por isso como professora. Somos nós que precisamos dizer às pessoas que seu compromisso inicial com Cristo é o início básico de sua caminhada com Ele. Mas, a partir de então, você precisa crescer e buscar a santidade. E eu não disse isso. Paulo disse e registrou em Hebreus, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. E não significa que tem que ser perfeita, significa apenas que preciso estar buscando constantemente andar na vontade de Deus e fazendo o que eu creio que Ele gostaria que eu fizesse. É óbvio, a partir dessas palavras, que devemos fazer um esforço no poder do Espírito Santo. Não um esforço carnal e humano, mas um esforço no poder do Espírito Santo. Eu disse que o Espírito Santo é o principal agente na santificação, porque nós não podemos fazê-lo sem o poder do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ou batizados no Espírito Santo, ou dotados do poder do alto, ou como você queira chamar isso. Nós não podemos viver a vida que Deus quer que vivamos, a menos que estejamos cheios do Espírito Santo. Isso é algo que oro todos os dias, porque não podemos ser cheios só uma vez. Precisamos ser cheios e reabastecidos, revigorados e renovados. E assim, todas as manhãs, quando eu oro, eu peço a Deus, encha-me do teu Espírito para que eu possa fazer a sua vontade hoje. Se você não ora dessa forma, eu quero encorajá-lo a começar a orar para que Deus te encha com o Espírito Santo. A Bíblia diz que João disse, virá um depois de mim. Ele disse, eu te batizo com água, mas virá um depois de mim, que te batizará com o Espírito Santo e com fogo. E precisamos desse batismo do Espírito Santo e desse Espírito de fogo em nossa vida. Agora então, o que quer dizer sem a qual ninguém jamais verá o Senhor? Bem, devemos levar isto a sério e examinar se estamos apenas indo à igreja ou se realmente estamos buscando a vida que Deus nos chamou para viver. Eu posso dizer que, por muitos anos, embora eu acreditasse que eu tinha nascido de novo, eu amava a Deus, mas não amava de todo o meu coração. Eu tinha assumido o compromisso com Ele, mas não tinha comprometido toda a minha vida com Ele. Eu não vivia a minha vida buscando a Deus e sempre querendo que meu comportamento mudasse e subisse cada vez mais alto. E quer saber a verdade? Eu fui à igreja regularmente por muitos e muitos anos, sabe? Até trabalhei na equipe de evangelismo da igreja, estava no conselho da nossa igreja e eu acredito que teria ido para o céu se tivesse morrido, sabe? Porque eu amava o Senhor e estava fazendo algum esforço, mas eu provavelmente ainda estaria no jardim da infância quando chegasse lá, porque eu estava fazendo um esforço bastante lamentável. Eu não entendia o que estou dizendo hoje aqui. E muitas pessoas não entendem, não podemos ser responsabilizados pelo que não sabemos. Mas uma vez que sabemos, então nos tornamos responsáveis por isso. Se você está assistindo esse programa hoje, é melhor você estar pronto para começar a ficar mais sério com Deus, porque depois de hoje você vai saber. E quando sabemos o que é certo e não o fazemos, isso se torna pecado. Precisamos examinar se estamos simplesmente indo à igreja ou realmente buscando a vida que Deus nos chamou para viver. Você distingue a diferença entre você e as pessoas não salvas com quem trabalha? Consegue distinguir a diferença entre você e seus vizinhos não salvos? Ou você faz as mesmas coisas que eles fazem, exceto que vai à igreja uma vez por semana e acha que está tudo bem? Aqui está algo que quero que recebam. Não somos chamados apenas à felicidade, somos chamados à santidade. Vou dizer novamente. Não somos chamados apenas à felicidade, somos chamados à santidade. Não deixe que isso te assuste.
Como eu disse, isso não significa que você não possa fazer nada. Significa apenas que você tem que fazer o que faz da maneira certa. Pode ir ao cinema, mas não ir ao cinema para ver filmes cheios de coisas imundas. Pode ver aqueles os quais Jesus veria com você, porque você o leva para todo lugar que você vai. Nós não deveríamos estar fazendo coisas que ele não aprova. Mais uma vez, santidade não é legalismo, mas ela exigirá de nós escolhas sábias no que nós fazemos, como nos vestimos, para onde vamos, aquilo que nós ouvimos, o que assistimos na televisão, que tipo de filmes nós vemos, como nós falamos, como pensamos, o que nós dizemos, como falamos sobre as outras pessoas. Ou você está vivendo sua vida para Deus, buscando diariamente a santidade e a vontade de Deus, sempre querendo fazer o que Ele quer que você faça. Agora, o Espírito Santo está em nós por muitas razões e Ele é o nosso professor, nosso guia. Ele nos ajuda a orar se não soubermos orar. Mas uma das coisas que Ele faz é nos convencer do pecado. Nos deixa um pouco desconfortáveis se estamos fazendo algo que não deveríamos. Nós temos consciência e nós não devemos fazer coisas que a nossa consciência nos condena. E gosto de assistir TV à noite, de me desconectar e, particularmente, gosto de mistérios, de algo em que posso me prender e ficar me perguntando qual será o fim daquilo, sabe? Tenho assistido a esses programas de saúde sobre pessoas que têm essas doenças misteriosas que ninguém consegue descobrir quais são, sabe? Essas coisas realmente me intrigam e eu aprendo algo com elas ao mesmo tempo. Agora, sabe, se eu estou assistindo a um filme, eu estou muito interessada neste filme e de repente aparece algo nele que eu sei que não está certo, as pessoas começam a tirar a roupa, ficam pulando na cama juntas a cada minuto e tem muito palavrão nele. Não precisa que alguém me venha dizer, você precisa desligar isso? O Espírito Santo, ele me faz saber, me deixando um pouco desconfortável e eu fico, eu sei, e você sabe. O certo e o errado, a menos que seu coração tenha ficado duro e sua consciência tenha endurecido ao ponto de você não conseguir distinguir o certo do errado. Então você sabe o que é certo e sabe o que é errado. E você tem um livre-arbítrio. O Espírito Santo está em nós para nos avisar quando estamos indo na direção errada, mas Deus nunca nos obrigará a fazer a coisa certa. Ele sempre nos dá liberdade de escolha. Agora, o que eu estou tentando falar hoje? Realmente estou querendo falar com pessoas que estão apenas vivendo uma vida cristã, morna, indo à igreja, pensando que isso é tudo, mas que realmente não buscam a Deus. Você realmente não entregou a sua vida totalmente a Deus. Você deu a Ele o suficiente de si para ficar fora do inferno, mas não o bastante para realmente ser uma testemunha dele, alguém de quem ele possa realmente se orgulhar. Eu quero que Deus se orgulhe de mim. Eu quero ouvir o que ele disse a Jesus: este é o meu filho amado, no meu caso, filha, em quem eu tenho o meu prazer. E acredito que a maioria de vocês quer isso. Se você ama a Deus, então vai querer agradá-lo em tudo o que você faz. E felizmente, quando nós falhamos, o que é praticamente diário, podemos nos arrepender, dizer a Ele que sentimos muito, Jesus já morreu por nossos pecados, o perdão está aí. Tudo que precisamos é nos arrepender e receber esse perdão. Efésios 5:15 a 17. Tenham cuidado em como andam e vivam com propósito, dignidade e precisão, não como os imprudentes e espertos, mas como sábios, pessoas sensatas e inteligentes. Você está tendo cuidado com a forma como vive ou apenas fazendo o que sente vontade? Aproveite ao máximo o seu tempo, tomando cada oportunidade, porque os dias são maus, estamos vivendo tempos muito ruins, sabe? E temos que aproveitar todas as oportunidades que pudermos para afetar a vida daqueles que não conhecem a Cristo. E uma das melhores maneiras de fazer isso é vivendo uma
vida cristã, uma vida cristã real diante deles, não sendo religioso e legalista, mas apenas sendo como Jesus, amoroso, bondoso, humilde, manso, fazendo escolhas certas. Portanto, não sejam vagos, impensados e tolos, mas compreendam e entendam firmemente qual é a vontade do Senhor. Agora, existe uma escritura muito interessante no livro de Ageu, e eu amo usar esta escritura, e ela é lida exatamente dessa maneira na Bíblia Amplificada Clássica, mas basicamente diz: a santidade ela não é contagiosa, mas a não santidade é. Ou podemos pensar sobre isso assim, sabe, eu posso pegar gripe de alguém, mas saúde eu tenho que escolher, eu não posso pegar saúde. É algo que você tem que escolher, tem que viver sua vida de uma certa maneira, mantendo as mãos limpas e ficando longe de certas coisas, se cuidando, comendo bem, sendo saudável. Ageu 2:11, assim diz o Senhor dos Exércitos: peça agora aos sacerdotes que decidam esta questão. Se alguém carrega no bolso de suas vestes carne que é santa porque foi oferecida em sacrifício a Deus, eles ofereciam carne em sacrifício a Deus e essa carne se tornava santa. Bem, quando os sacrifícios terminavam, eles a levavam no bolso de suas vestes e porções dela iam para o sacerdote. E, sabe, eles levavam para casa, comiam, usavam. E com seus bolsos ou as solas de suas vestes, eles tocarem o pão ou guisado, ou vinho, ou óleo, ou qualquer outro alimento que eles tocarem, isto se torna dedicado exclusivamente ao serviço de Deus? E os sacerdotes responderam: não, a santidade não é contagiosa, você não pode ser contagiado com santidade, você tem que escolher. Então disse Ageu: se alguém que é cerimonialmente impuro, porque entrou em contato com o cadáver, tocarem algum desses artigos de comida, ela será cerimonialmente impura? E os sacerdotes responderam: ela será impura, porque a não santidade é contagiosa. Então, entenda, não podemos ser contagiados com santidade, mas podemos ser infectados com a não santidade. Bem, isso me dá uma boa compreensão do porquê Paulo nos fala de como é importante passarmos tempo com o tipo certo de pessoas e para não gastarmos tempo com o tipo errado de pessoas. Deixe-me fazer uma pergunta. Com quem você passa o seu tempo? Você gasta o seu tempo com pessoas que buscam a santidade? Pessoas que têm o caráter de Deus em suas vidas? Ou gasta seu tempo com pessoas que não estão vivendo para Deus, pensando que isso não afetará? Isso vai afetá-lo. Você pode ser infectado com o comportamento errado delas. Se ficar perto de alguém que tem bom comportamento, isso vai afetá-lo também, mas você ainda terá que escolher. Paulo disse: não se associe com aqueles que são sexualmente impuros, gananciosos, ladrões ou pessoas com língua ferina. 1 Coríntios 5, do 6 ao 11, nos dá uma boa compreensão a respeito disso. E eu não vou ler tudo isso aqui, mas Paulo disse: eu lhes escrevi em minha carta para que não se associem com pessoas sexualmente ímpias, pessoas imorais, com pessoas sexualmente imorais, ainda que não inteiramente com pessoas deste mundo que são imorais, gananciosas ou vigaristas, idólatras, porque nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Ele está dizendo que se você tentar ficar longe de todas as pessoas mundanas, que não estão vivendo uma vida santa, terá que sair do mundo, porque você não pode evitar todas elas. Estou lhes escrevendo que vocês não devem se associar a ninguém que afirma ser um irmão ou irmã em Cristo Jesus, mas é sexualmente imoral, ou ganancioso, ou um idólatra, ou caluniador. Um caluniador, ele diz aqui, para não passarmos muito tempo com alguém que fofoca sobre as outras pessoas. Bem, quantos cristãos fazem isso? Cara, eu me lembro quando íamos para a igreja no domingo e saímos para tomar um café, então nós fofocávamos sobre o pastor e tudo que não tínhamos gostado no sermão naquele dia e tudo que não gostávamos nele.
Bem, não estávamos buscando a santidade nem vivendo uma vida santa, não estávamos agindo diferente dos incrédulos. Mas eu vou te dizer algo, uma vez que eu fiquei realmente séria sobre Deus, e é aqui que está a linha divisória e vamos continuar com isso amanhã, mas uma vez que eu fiquei séria em minha caminhada com Deus, eu não conseguia mais fazer esse tipo de coisa sem ficar desconfortável. Eu tinha sido cheia do Espírito Santo e ele estava em mim, quero dizer, me rasgando por dentro. Eu ficava miserável por dentro se tentasse fazer esse tipo de coisa.